prioridade no mercado a busca por um lateral esquerdo. Claro, devido à perda de espaço do jovem Alisson e também por Bernabé não ter um reserva, o Inter foi atrás de Matheus Bahia, que deve desembarcar em Porto Alegre nesta terça-feira e chega ao Inter de forma definitiva, com o Bahia mantendo um percentual econômico desse jogador. Ele é um jogador que estava fora dos planos do Rogério Ceni, então o Inter foi atrás e fez uma investida neste atleta. Outro nome que está próximo do Internacional é o do atacante Kaique, também do Bahia. O jogador tem negociação avançada com o Colorado e, inclusive, já está em Porto Alegre realizando os exames médicos. Se for aprovado, deve ser anunciado nas próximas horas como reforço do Internacional. Ele vem para o Inter por empréstimo, com uma opção de compra, e ele esteve perto de acertar com o Corinthians. Mas, ao que tudo indica, será jogador do Internacional. Muito bem, tá? Eu tô mal-humorado hoje, Magrão, o Internacional está se contentando com os renegados do Bahia. Eu acho que vamos falar por partes. Primeiro, o Matheus Bahia. Matheus Bahia surgiu muito bem no Bahia. Tinha essa projeção muito boa para ele. Acabou não se concretizando. O Kaique mais ainda, até para a gente falar do Kaique. Mas foi emprestado, nunca se firmou no Bahia, foi emprestado para o Ceará, fez bom, acho que foi a Série B, fez uma boa Série B pelo Ceará. O ano passado também fez um bom campeonato. Cara, é um lateral esquerdo desse padrão Inter, tá? Que o Inter está buscando esses jogadores que estão sem espaço em alguns clubes. Eu particularmente gosto do Matheus Bahia. Eu acho que é um lateral consistente, gostava mais quando ele iniciou, até eu achava que ele ia ter uma projeção muito boa para lateral esquerdo, um cara que sabe marcar, não ataca tanto, mas tem um lado defensivo bom que o Inter está precisando disso hoje. Então, dentro do padrão Inter, é um lateral ok, que nem diz o Guilherme, é um lateral ok, eu acho que dá para ajudar ali naquela posição, que eu acho que é a posição mais carente do Inter, porque o Bernabé, para mim, como eu falei ontem, o Bernabé, para mim, ele é tudo, atacante, meia, habilidoso, técnico, menos lateral esquerdo defensivo. Agora, como mudou o padrão do Inter, né? Matheus Bahia, Kaique, o próprio Paulinho que deu certo. O Kaique era um jogador que tinha projeção de Europa, de Manchester City. Ele era do Manchester City? Ele era do City. Eu vi ele começar na base do Fluminense, voando. Naquela leva do Fluminense que teve o Marcos Paulo, que começou a vender muito jogador, ele estava nesse time aí, muito bem. Só que parece que não engrenou, não foi. O Kaique não foi. E ele volta pro Bahia, acho que ele ficou andando na Europa, nos times do Grupo City, né? Andou na Europa ali. Jogou Passos Ferreira. Ficou andando ali. E ele volta para a equipe do Bahia, vem pro Brasil, vai para o Bahia. E todo mundo tinha uma projeção também no Bahia, né? Pô, esse menino saiu pro Manchester City, vai vir bem. E não emplacou também. Sobre essa questão do padrão, é um outro padrão, o Inter 2026. Agora, o torcedor entendeu, né? O torcedor entendeu que é esse o padrão. O torcedor ele não está cobrando reforços de peso. O torcedor entendeu que a regra do Inter para 2026 é essa aí. O Matheus Bahia, o Kaique, o Paulinho que surpreendeu, mas é essa a regra do Inter, Guimarães. Tu falou um negócio muito interessante, acho que no final da semana passada, que é a forma com que o Inter está se comunicando. Acho que foi tu que falou. Isso. Né? Porque é o seguinte, nos últimos anos, vou recuperar os últimos anos aí, teve um papo de, vamos ganhar o Gauchão, vamos ganhar o Brasileiro, né? Era atrás de Flamengo e Palmeiras era o Inter, contratações badaladas, quem segura o Inter, o Alan Patrick era o 10 da seleção, o Rocher era um mundialista, se for brasileiro, é jogador de seleção. Quando o cara habla, ele se torna mundialista. O Rocher não é um jogador de seleção, ele é mundialista. Não sei porque que as pessoas falam, Rocher, veja bem, é um mundialista. Que mundialista? Jogador de seleção, pô. É um mundialista. Só porque o cara falou, não é por... Para com isso, tá? É um jogador de seleção. O Alan Patrick era o 10 da seleção brasileira, Borré e Valência é o melhor ataque da América e blá, 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 blá. Chegamos ao cúmulo de tentar equiparar o Valência ao Suárez em determinado momento, umas coisas assim. O Inter, o virtual campeão, ou campeão moral da Libertadores lá de 23. Cara, sempre houve uma mania de grandeza. Um discurso que não era condizente ao que, por exemplo, eu nunca achei que o Inter fosse chegar ao patamar de Flamengo e Palmeiras.
Lá, quando o Inter teve aquela sequência de 16 jogos, o melhor futebol do Brasil. Cara, calma. Nesse ano, o perfil mudou. Porque cansaram de prometer e não entregar. Cansaram. Nesse ano, jogadores mais competitivos, mais modestos. E eu acho que nisso se enquadra o Matheus Bahia. Depois eu quero falar do Kaique também. Vamos primeiro com o Matheus Bahia. Acho um jogador competitivo, um jogador ok, como o Magrão falou, um jogador de nível de grupo de Série A, que pode perfeitamente encaixar nesse novo Inter. O Paulinho encaixou. O Paulinho é um jogador que tá bem. O Ronaldo é um jogador que pode ser desse nível, tá bem. Para não entrar numa mania de grandeza, o Inter de 2026 é um time operário, solidário e competitivo. Essa é a comunicação que o Inter está fazendo. Para ser solidário e competitivo. Pode não ser o que a gente gostaria, mas o que a casa oferece. Reforço o que eu disse. O Inter está sendo muito claro na mensagem a partir das contratações que são anunciadas. Só que eu quero avançar um ponto contigo, tá? Com vocês todos. Hoje, a política de contratação, a mentalidade do Inter para 2026 é fruto de uma convicção ou é consequência de uma estratégia completamente errada nos 5 anos anteriores? Não, esse é o ponto, não. Mas, o Gamba, eu não trato mais as coisas dentro do Internacional como convicção. Por favor. Eu não vou tratar porque daqui a pouco a gente vai estar batendo palma aqui, enaltecendo a gestão do presidente, só que vai estar esquecendo que só está fazendo isso porque ele arruinou o Inter nos últimos 5 anos. Uma coisa é eu elogiar o que a necessidade produziu. E quando eu falo isso, eu estou muito mais condenando o passado do que elogiando o presente, que eu sei que é por necessidade, tá? As convicções do Inter, elas foram todas estouradas ao longo desse processo, gente. Não trabalho com convicção, eu nem acho que alguém tem que trabalhar com convicção. Nós temos que trabalhar com adaptação a um discurso e a um modelo, uma mentalidade produzida por necessidade. O Inter se jogou nesse caminho. E percebeu, sei lá, cara, o que a gente fez até agora deu errado, vamos vestir aqui humildade porque não rolou do outro jeito. Mas a gente tem... Não, só é um Inter que também mira outros objetivos, né? Não é um Inter que está montando o elenco para brigar por vaga na Libertadores. Nem se fala nisso nessa temporada, né? É um primeiro passo de um Inter que ainda se vê primeiro garantindo aqueles 45 pontos, se livrando de qualquer risco de rebaixamento e depois podendo pensar em algo maior, mais ali na frente. Então, vejo que a contratação do Matheus Bahia, por exemplo, acho que agrega até porque é um jogador completamente diferente do Bernabé nas características. É um lateral esquerdo que tem boa estatura, né, diferente do Bernabé, que é um jogador mais baixo, né? Então, o Matheus Bahia sabe sustentar uma linha defensiva com 4 jogadores. É um cara que até vai melhor na defesa do que no ataque, o que dá outras características para o Pesolano jogar, né, com a lateral esquerda do Inter, de repente até fazer uma dupla. A gente já falou várias vezes aí sobre o Bernabé não ser exatamente um lateral esquerdo. Não vejo nenhum problema em algum momento jogar Matheus Bahia e Bernabé, com o Matheus Bahia dando a sustentação na lateral e o Bernabé com mais liberdade para não defender na linha de 4, né? Ele já está atacando como um ponta, mas na hora de defender ele ainda está voltando e ficando na última linha, e a gente falou até sobre o lance do impedimento. Eu tenho só uma dúvida do Bernabé jogar como ponta. Isso daí é uma coisa minha. E eu fui ver alguns jogos do Bernabé, assisti mais jogos dele. Porque quando eu tava uma crítica ano passado, eu tava até meio ácido. Falei, cara, eu vou entender o Bernabé. Eu fui estudar o que era o Bernabé. Porque eu trouxe o Bernabé pro Inter. Mas quando eu trouxe foi por uma necessidade que não tinha dinheiro, não tinha nada. E foi o que se apareceu. O Kudê pegou e trouxe o jogador. Então assim, tava treinando. Antes da saída do Kudê, o Bernabé estava fora do Inter. Ele estava fora do Inter pelo próprio Kudê, porque não tinha espaço, pela forma que jogava, com 2 laterais. O Busto era lateral baixo e o Bernabé também, se jogasse os 2 juntos, então se perdia muito na bola aérea. Isso era uma discussão que a gente sempre tinha. Só que o Bernabé, eu acho que ele é muito bom quando ele vai lançado. Quando ele tem que parar e ir para 1 contra 1, que é o trabalho de um extremo, de um atacante, que é parar e criar a situação no contra 1, eu não vejo o Bernabé. O Bernabé, quando ele vem lançado, que ele dá aquele drible mais longo, aquele tapa longo, um corte, um tapa longo. Então, eu não consigo ainda entender o Bernabé mais a
aberto. Uma coisa a gente tem que valorizar, tá, gente? A gente está falando, sim, do trabalho de 5 anos, que foi... mas o trabalho está sendo feito agora pelo Fabinho e pelo Abel, de buscar alguns jogadores pontual que o mercado está oferecendo, mas está conseguindo trazer. Eu acho que o Matheus Bahia tem um perfil de competitividade, que foi o que o Ceará foi. O que o Bahia foi quando ele surgiu. Ele não é aquele jogador lateral que vai ser protagonista. Então o Inter está buscando bem no mercado. Então, assim, separar, tá? Os 5 anos, tá? Ok, eu concordo com o Guima, com o Gamba, mas o trabalho que o Fabinho está fazendo de buscar jogadores pontuais, o Pesolano, de recuperar Ronaldo, a gente sempre fala assim, o Pelaipe, mas a gente também tem que enaltecer o trabalho do Fabinho, que ele não tem nada a ver com os 5 anos para trás. Seja feita, ele foi trazido para isso. E está fazendo direitinho. O Fabinho foi trazido para isso e é o que ele está executando. Mas a conta do passado não é dele. Muito tem a ver com a necessidade, né? Também. Não, mas ele foi Necessidade, trazido não. para isso. Com possibilidades. Veja bem, quando você pode e tem dinheiro e tem recurso, ou tem poder de endividamento, tem crédito, enfim, tem essas situações financeiras que te possibilitam... Tá aí um troço que eu não tenho há anos. Algo maior. Poder de endividamento. Mas daqui a pouco tu vai dar um recado para... Acho, né, que vai resolver isso. É a minha solução. Vai resolver isso. Cara, tu acaba às vezes não sabendo o que fazer direito. É incrível isso, né? Mas, independente disso, tu acaba com uma mentalidade de colocar, assim, tentativa de colocar qualidade e paga muito caro por jogadores que não vão render, né? Eu acho que o caso agora é outro. Não sei se tu vai